Atenção. Pare. Ouça. Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando aqui na sua rádio e juntos teremos mais 15 minutos com Deus. No nosso programa de hoje falaremos sobre o chamado de Deus. Como texto base, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, que vai nos dizer assim a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Muito bem. De um modo geral, como cristão alcançado pelo amor de Deus, é de nossa responsabilidade anunciar a grandeza, o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as pessoas não crentes. Mas individualmente, como membro do corpo de Cristo, Deus também tem um chamado para cada um de nós para cooperar na execução de sua obra. Agora, o maior desafio dos cristãos é saber qual o chamado que tem para a sua vida. Através deste estudo, através desses 15 minutos com Deus aqui hoje, esperamos contribuir para que cada um de nós descubramos o chamado de Deus para nós. Passos para o chamado de Deus. Primeiro passo: estar pronto para ouvir. Segundo passo: saber de quem ouvir. Terceiro passo: aceitar. Quarto passo: se preparar. Quinto passo: ter atitude. Então são esses passos, alguns passos, para o nosso chamado. Estar pronto para ouvir, saber de quem ouvir, aceitar, se preparar e ter atitude. Estar pronto para ouvir. Por que Deus nos chama? Deus não precisa de nós como homens para nada. Mas como filhos, nós somos amados, somos sua herança, por isso Ele compartilha conosco este privilégio. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, 19 e 20. O filho, ele cumpre o desejo e se espelha no pai. É assim. Às vezes, nós nos fazemos de surdos para o chamado de Deus em nossas vidas. Muitas vezes o chamado de Deus para a nossa vida nos leva a sair da zona de conforto onde muitos estão, a sair do nosso cotidiano. Muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida nos leva a sair desse comodismo. E a saída do conforto é inevitavelmente dolorosa, física e espiritualmente. Porém, todo o crescimento é assim. Isso é estar pronto para ouvir. Agora, saber de quem ouvir. Podemos pegar um exemplo aqui de 1 Samuel, capítulo 3, verso 4 ao 10. Leia aí. Samuel, ele já era um escolhido. Deus já tinha declarado que iria levantar um sacerdote fiel. 1 Samuel 2:35. Mas Samuel precisou ser chamado 4 vezes para entender o chamado. Ele poderia ter vindo ou ouvido na primeira,
mas seu coração levou a Eli, seu mestre e líder. Olha, às vezes, antes de querer ouvir a Deus, procuramos ouvir homens. Samuel ouviu primeiro a voz de Deus, para depois ter a confirmação do chamado pelo seu líder. Escute, o chamado de Deus acontece direto a você. É algo pessoal. Não depende de pastor, não depende de obreiro, não depende de pai, de mãe, de esposa, de filho, nada disso. O chamado de Deus, ele acontece direto a você, é pessoal, é Deus e você. Então isso é saber de quem ouvir a voz de Deus. Aceitar. Deus não obriga ninguém a trabalhar em sua obra, não. Jesus, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, ele não disse assim, você é obrigado a vir após mim, não. Ele disse, se alguém quiser vir após mim. Então, Deus, ele não obriga ninguém a trabalhar em sua obra. Ele nos faz um convite, ele nos capacita e espera que venhamos a responder o seu chamado. Mas quando negligenciamos, um dia iremos dar conta dos talentos que ele nos confiou, como está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 19. Há chamados que são exceções. Deus escolheu desde o ventre materno. Há chamados que são exceções. Isso é aceitar. Deus, ele não obriga ninguém a trabalhar em sua obra. Escute isso. Nós, a partir do momento que, como eu li aqui no início da nossa fala, a partir do momento que nós recebemos o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter uma responsabilidade de transmitir para as pessoas não crentes. Deus, ele também tem um chamado para cada um de nós para cooperar na execução de sua obra. Por isso que ele não nos obriga. Nós somos voluntários na obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então nós precisamos aceitar. Outra coisa para o chamado de Deus é saber nos preparar. Então, saber se preparar. Todas as ferramentas que precisamos para trabalhar na obra de Deus, é Ele mesmo que nos concede. Poder, autoridade, ousadia, amor. Porém, a responsabilidade de conduzir essas ferramentas, de manusear essas ferramentas, a responsabilidade, ela é nossa. Eu quero aqui recomendar alguns textos para você, Lucas 10, 19, 1 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo do 1 ao 11, Gálatas 5, 22 e 23, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, 1 Timóteo capítulo 3, verso do 2 ao 10. Nós precisamos nos preparar para o chamado de Deus. E aí as ferramentas para o nosso trabalho na obra dele, as ferramentas que precisamos, as ferramentas que iremos precisar para o trabalho na obra dele, ele nos concede. Como eu já disse aqui, poder, autoridade, ousadia, amor, né? E tantas outras ferramentas que ele nos concede. Aí vem a atitude. Escute. Leia aí Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu acho que eu estou por perto aqui e já vou abrir e você acompanha aí. Mateus 28, verso
19. Vamos lá, 18, 21, 25, 27 e 28. Acompanhe comigo aí, Mateus 28, verso 19. A palavra de Deus vai nos dizer assim, aqui em Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atitude. Jesus, ele nos manda ir, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí a gente precisa tomar essa atitude de ir. Não basta sabermos qual é o chamado. Nós temos que dar passos de vitória em direção ao objetivo de Deus para nós. Temos que ser ousado. Deus, ele espera a nossa atitude para nos honrar. Então, precisamos estar prontos para ouvir o chamado de Deus. Você precisa estar pronto para ouvir o chamado de Deus na sua vida. E quando Deus te chamar, não faça como Jonas. Não tente fugir do chamado de Deus na sua vida. Porque, olhando para a história de Jonas, Deus ele pediu para que Jonas fosse a Nínive, pregar a tua palavra ali para aquelas pessoas, porque o pecado deles já estavam cheirando mal às narinas do Senhor. E o que Jonas fez? Ele ouviu Deus falando com ele, mas preferiu tomar um rumo diferente. Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ele ignorou o chamado de Deus. E para quem conhece a história de Jonas, sabe o que aconteceu. Todo aquele reboliço que aconteceu nesse período que Jonas estava fugindo do chamado de Deus. E acabou que não teve jeito. Jonas, ele entendeu que o chamado de Deus tem que ser obedecido. E ele voltou a Nínive e ali ele pregou a palavra de Deus. Então nós precisamos estar prontos para ouvir o chamado de Deus e não somente ouvir, mas também obedecer. Não deixe homens te persuadir. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Deus. Viva da palavra e do amor do Senhor. Ele te indicará o caminho certo a seguir. Aguarde o seu momento. Ouça o chamado de Deus e obedeça o chamado de Deus na sua vida. Se você tem chamada de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque é gratificante levar a mensagem do Senhor Jesus para as pessoas, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, através desses 15 minutos com Deus, levando esta mensagem a muitos que estão por aí, quem sabe já ouviram o chamado de Deus, mas desobedeceram, ou quem sabe alguém disse, mas isso não tem nada a ver, né? Não é com você, deixa isso pra lá. Ei, não escute a voz de homens. Não deixe homens te persuadir. Ouça a voz de Deus. Com esta mensagem eu quero orar com você. Pai bendito e fiel, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por aqueles, Pai, que têm o chamado de Ti em suas vidas, mas quem sabe por uma coisa ou outra desobedeceu o Teu chamado ou desviou dos Teus caminhos, estão perdidos por aí, no charco de lodo, no lamaçal do pecado, em meio à escuridão desse mundo que não tem nada de bom a oferecer. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada um desses que estão desviados dos Teus caminhos, que estão afastados do chamado do Senhor, para que essas pessoas venham mais uma vez tirar as vendas dos olhos e enxergar, Pai,
quão bom e agradável é estar na tua presença, obedecendo ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Em nome do Senhor Jesus, entregamos cada ouvinte em tuas mãos, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando com cada um, hoje para todo sempre. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Os nossos 15 minutos com Deus fica por aqui. Voltamos em uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, fique com Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, hoje para todo sempre. Amém. Tchau. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.